Como pode ser possível viver um cristianismo não denominacional? Bem, pouco antes de Jesus deixar a terra para ser exaltado à destra do Pai como príncipe e salvador, ele disse aos seus discípulos o seguinte: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso nós encontramos lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mesmo antes de sua morte, Jesus prometeu-lhes o Espírito Santo, que os guiaria a toda a verdade. Isso nós encontramos em João, capítulo 16, versículo 13. E, novamente, ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Isso nós encontramos em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Isso que a gente está dizendo é a respeito de Jesus falando com os escolhidos, os apóstolos, antes mesmo dele ir aos céus. Então, logo depois de dar-lhes essas determinações, Jesus foi tirado então do meio deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Isso nós vemos em Atos, capítulo 1, versículo 9. Então voltaram para onde? Esses apóstolos? Para Jerusalém. E isso é a continuação. Atos 1, versículo 12. Agora, vamos acompanhar juntos em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso nós podemos ler também, complementando Atos capítulo 1, versículo 9 até o 12. Pois bem, este é um recorte do cumprimento da promessa do Salvador de que os apóstolos seriam revestidos de poder lá do alto. Essa verdade não seria negada por nenhum estudioso inteligente da Bíblia. Nosso Senhor não queria que esses discípulos saíssem para salvar o mundo sem estarem cheios do Espírito Santo, e sem que esses lhes concedesse que falassem em outras línguas. Podemos então concluir justamente que a obra que eles realizaram depois de serem revestidos de poder foi a obra do Espírito Santo. Ninguém deveria duvidar que ele fez exatamente o que estava destinado a fazer, a saber, guiá-los a toda a verdade. Então, certamente a obra que realizaram como professores, consequentemente, era a obra do Espírito Santo. Segui-los com certeza é seguir, então, o Espírito Santo. Ninguém pode alegar que é guiado pelo Espírito Santo em sua vida religiosa se age contrário à obra feita por esses apóstolos que estavam cheios de poder do alto. Em outras palavras, um religioso é guiado pelo Espírito Santo, até onde sua vida e prática religiosas estão em harmonia com a vida e prática dos que foram revestidos do poder do Espírito. Aquele que segue fielmente os que foram guiados pelo Espírito Divino está livre do denominacionalismo. Não pertence a nenhuma denominação, mas é simplesmente cristão, discípulo do Senhor. Todos que assim seguem o guia que dirigiu esses professores são membros da mesma igreja, à qual eles pertenciam, a Igreja de Deus. Os membros da Igreja de Deus hoje tornam-se membros da mesma maneira que as pessoas que foram guiadas por esse poder. Isso é, não se tornam membros de uma igreja, mas Deus os acrescenta aos salvos, assim que são salvos. Por isso, a sua igreja é constituída pelos salvos. Então, certamente, ninguém questionaria o fato de que
todo o que segue fielmente o Espírito Santo será salvo, ou que Deus será tão generoso para com eles como foi para com os que seguiram o Espírito em Jerusalém. Se esses conceitos forem aceitos como verdadeiros, então entenderemos que cada indivíduo é salvo e acrescentado à Igreja pelo Senhor. A integridade e bondade de coração do leitor há de evitar um mau entendimento desse ensino. É verdade que uma pessoa pode ser guiada à salvação pelo Espírito Santo e ser acrescentada à Igreja de Deus. Entretanto, porém, depois numa denominação, tornam-se membros ou afiliando-se a ela. Quem faz isso torna-se um cristão denominacional, que pertence a duas igrejas, pois foi acrescentado à Igreja de Nosso Senhor quando foi salvo, mas depois tornou-se membro de uma instituição humana. É exatamente isso o que às vezes pessoas de corações nobres fazem. Todavia, cada passo necessário para se tornar um denominacional ultrapassa o ensino do Espírito Santo e é contrário até às suas exigências mais severas. Então, o denominacionalismo é contrário a todos os exemplos históricos de cristãos individuais e de igrejas no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, nenhum cristão sequer foi alguma vez guiado pelos apóstolos ou profetas inspirados a tornar-se membros de uma denominação que você pudesse escolher. Quem se torna mais do que um cristão, ou mais do que um discípulo do Senhor, e um membro de sua santa igreja, carrega sobre si a responsabilidade de estar contrário às instruções e exemplos dos homens santos, guiados pelo próprio Espírito de Deus. Se alguém está disposto a aceitar tal responsabilidade, mesmo com as advertências divinas contra isso, o problema, então, é seu. Mas cabe a mim mostrar-lhe tal responsabilidade. É tão fácil ser somente cristão hoje quanto era na época do Novo Testamento. E veja bem, a única razão para as pessoas não serem somente cristãs é por não estarem dispostas a isso, ou por falta de conhecimento das verdades a respeito de Cristo. Logo depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, uma grande congregação reuniu-se. Então Pedro, ou melhor, o Espírito Santo, usando Pedro como um instrumento e aproveitando a oportunidade, então começou a pregar, ou no caso, confirmando as profecias que foram ditas. E lembrando, Jesus tinha mandado seus discípulos irem a Jerusalém e ali permanecerem, ou esperarem, até que lhes sobreviesse o poder, como já foi dito no passado, no Velho Testamento, das profecias como seria nos últimos dias, a vinda do reino, ok? Então, eles deveriam pregar o Evangelho a toda criatura. Eles foram até Jerusalém, esperaram, e o Espírito Santo desceu e entrou sobre eles. Desse modo, estavam preparados para pregar. Então veja, Pedro era um cristão, ou um discípulo não denominacional, que a gente poderia dizer. Como um professor e pregador não denominacional, ele não representava nenhuma denominação. Era simplesmente membro da igreja a qual o Senhor acrescentou os salvos. Com certeza, então, seu trabalho era um trabalho que a gente pode dizer não denominacional, e não poderia dar origem a nenhuma denominação. Seu público ouvinte compunha-se de judeus oriundos de todas as partes para adorar a Deus, que é o próprio Pai de nosso Senhor. Embora fossem judeus devotos, muitos religiosos e com uma vida consagrada, não criam que Jesus era o Filho de Deus. Foi com essa descrença no coração que eles se reuniram. Por isso, o intuito da pregação de Pedro foi mostrar-lhes que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, confirmando as profecias que já foram ditas no Velho Testamento aos israelitas, aos judeus. Então, 50 dias antes desses dias de Pentecostes, esses mesmos judeus haviam manchado as próprias mãos
com o sangue do Filho de Deus, acreditando que estavam entregando à morte um impostor. Pedro tinha um público refinado. Não eram pessoas de mentalidade mundana, nem ateus, mas homens como os filhos hebreus e como Daniel, prontos para morrer a serviço de Deus. Eram pessoas dedicadas à oração, zelosas e piedosas. De fato, um público diferenciado para tal ocasião. Então, primeiro, Pedro eliminou alguns preconceitos e visões distorcidas a respeito das manifestações sobrenaturais de poder em Jerusalém, naquela manhã. Então, ele fez isso citando a Bíblia, o Antigo Testamento. Depois deu início ao sermão propriamente dito. E isso nós vamos encontrar em Atos capítulo 2, versículo 22 até o 24. Leiam, diz assim: Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Bem, nesse breve discurso, o Espírito Santo, por meio de Pedro, pregou a vida de Jesus. Ele falou dos seus prodígios, milagres e sinais e da aprovação de Deus para com o seu Filho. Declarou que aqueles ouvintes, usando homens iníquos, crucificaram e mataram o Filho de Deus, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A proposição a ser provada era a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, o Espírito apresentou as provas, citando Davi, citando Davi no Velho Testamento, o doce compositor de Israel, o qual era considerado um escritor e mestre divino. Com base na citação, era certo que Davi estava falando da ressurreição de alguém, ou falava de si mesmo, ou estava colocando as palavras na boca de outra pessoa. Bem, o Espírito chamou a atenção de todos para os seguintes fatos. Davi morreu, foi sepultado, e seu túmulo permanecia entre eles até aquele dia. Portanto, como ele não poderia estar se referindo a si mesmo, a quem teria se referido? O Espírito Santo então disse que Davi, sendo um profeta e sabendo que Deus prometera colocar um descendente de Davi no trono, estava falando da ressurreição do Cristo. Isso nós vemos em Atos, capítulo 2, versículo 32 até o 36. Vejam, diz assim: A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso, que vedes e ouvis. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pois bem, isso foi o suficiente para infundir convicção nos corações desses ouvintes retos e devotos. Dessa vez, quase puderam ver o sangue nas suas próprias mãos e sentiram no coração a culpa por terem assassinado o próprio Filho de Deus. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram então a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos então, irmãos? Isso nós vemos em Atos 2 e 37. Agora, será que eles estavam convencidos? Quem duvidaria que sim? Será que esses suplicantes criam que Jesus, a quem crucificaram 50 dias atrás, era o Cristo, Filho de Deus? Será que duvidavam que Deus o aprovara por meio dos sinais e prodígios? Fariam agora o que o Espírito mandara que fizessem? Isso é, estar absolutamente certos de que Deus fez Jesus Senhor e Cristo?
Se eles realmente estavam certos desse fato concernente ao Evangelho, e se sabiam disso como o Espírito em Pedro os instruíra, absolutamente, com total confiança, sem dúvida, então, o que lhes faltava para ter, corrigindo, absolutamente, com toda a confiança, sem dúvida, então, o que lhes faltava para ter fé? O que devia saber, sem dúvida, com total confiança é que Jesus era o Filho de Deus, que seus milagres eram a aprovação de Deus na sua pessoa, que ele fora crucificado, ressuscitado dos mortos e exaltado à destra de Deus, como Senhor e Cristo. Depois que uma pessoa está absolutamente certa disso, com total confiança, o que ela precisa fazer mais então para crer? Veja bem, é necessário dizer a uma pessoa que ela precisa crer depois de ter ela aceitado tão confiadamente esses grandiosos fatos a ponto de seu coração se compungir e ela perguntar o que deve fazer? Em que mais ela precisaria crer? E como deveria crer nisso? Bem, a essas pessoas que creram absolutamente certas das grandes verdades a respeito de Jesus e cientes do seu erro, o Espírito Santo então disse o seguinte, isso nós vemos lá em Atos 2, 38 e 39. Vejam lá, ele disse assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a seguir, o registro divino nos diz o seguinte, então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso nós podemos ler aonde? Em Atos capítulo 2, versículo 41 até o versículo 47. Façam a leitura completa para ficar bem ciente do que o Espírito Santo está dizendo. Bem, convém lembrar também que estamos revendo aqui uma reunião do quê? Da igreja. Livre de denominacionalismo. Ninguém foi chamado para escolher qual igreja você vai pertencer e que você se sente bem. Ok? Estamos observando uma igreja em atividade, iniciando no primeiro século, salvando o mundo. O ensino veio do Espírito Santo, enviado por nosso Senhor. E o homem, através de quem ele estava falando, era um membro dessa igreja não denominacional. Um cristão simplesmente cristão. Todo esse ensino era não denominacional, puro e simples. Nessa reunião de igreja não denominacional, que a gente está usando esse termo, sem sombra de dúvida, de que Jesus era Senhor e Cristo. Todos que tiveram essa certeza e estavam profundamente convencidos, receberam uma ordem. E qual foi essa ordem? Arrependei-vos. Assim, nessa reunião não denominacional, pessoas não salvas foram instruídas a aceitar sem dúvida os grandiosos fatos concernentes ao Evangelho, depois se arrepender e finalmente receber o batismo, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Pois bem, seguindo uma lógica irrefutável, conclui-se então que aquele que hoje prega Jesus da maneira como Pedro fez, está realizando um ensino não denominacional. Para isso, é preciso pregar Jesus como o aprovado Filho de Deus, o Senhor e Cristo, ressurreto e coroado. É preciso convencer os não salvos a crerem, ou estarem absolutamente certos. A seguir, é preciso exortar todos que estão cientes dessas verdades a se arrependerem e serem batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados.
Da mesma forma, todo aquele cujo coração é compungido, por estar absolutamente certo de que Jesus é Senhor e Cristo, todo aquele que se arrepende e é batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados é salvo, tornando-se um discípulo do Senhor, um simples cristão, ou cristão simplesmente, acrescentado a qual igreja, ou a qual grupo, ou o que seja, a igreja do nosso Senhor. Hoje, a obra eclesiástica, que repete a obra do Espírito, a qual foi registrada para o nosso aprendizado, é tão aprovada por Deus e tão guiada pelo Espírito quanto foi nessa reunião não denominacional que existiu, que a gente pode dizer assim. Do contrário, a Bíblia de nada valeria para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.